Olá, sejam bem-vindos ao OMPM. Hoje eu estou num lugar super especial. Estou na casa da Luísa, da mente criativa da marca Rizi, que tem muita coisa por trás da bolsa, né? Porque entrando aqui no apartamento dela, a gente já consegue entender o quanto essa criatividade e essa mente criativa pulsa o tempo inteiro. Duas coisinhas. Primeiro, a gente está no meio dos jardins e tem obras para todos os lados, então se a gente vê, né, Luísa, um fundinho... Pequeno barulhinho, o motivo tá aqui do lado. Tá aí do lado. E a outra coisa é o Greg, esse cachorrinho fofo da Luísa, que não sai daqui e que vai participar da nossa entrevista, porque faz parte de tudo misturado. Já que a gente tá aqui dentro, né, vamos entrar na atmosfera. Até ele saiu de cima. Bem-vinda, Luísa. Obrigada. Bem-vinda. Muito legal estar com você aqui. Eu já te acompanho super, enfim. Já conheço o seu trabalho e conheço toda essa parte criativa. E a gente vai bater um papo aqui. Primeiro, assim, você tá num lugar que é quase que é um statement, né? Ela mora num prédio que tem um valor arquitetônico incrível. Isso pra você faz diferença? Faz. Eu acho que foi a razão que eu vim me mudar pra cá, na verdade. Eu sempre quis morar aqui. E aí era uma coisa assim que... Na época eu nem sabia, eu não entendia o que era arquitetura, eu não tinha nem noção de nada. Só que eu achava que era uma coisa que me chamava, assim. E desde pequenininha eu tive essa coisa imagética. Aí eu olhava e falava, putz, eu quero morar aqui. E aí... Lá atrás, quando você vinha pra São Paulo... Eu devia ter, tipo, 7 anos. Uma coisa assim, faz muito tempo isso. E aí eu vim até que... Eu lembro que antes de eu morar, eu tentei aqui, falava, eles falavam, não tem nada pra alugar. Hoje até, se alguém quiser ser meu vizinho, temos 3 apartamentos de aluguel. Aí, ó. Aqui embaixo. Mas... E aí foi meio que isso, assim, e quando eu vim pra cá, eu lembro quando eu vim visitar, eu vim com uma amiga e ela falou, você vai morar aqui? Como assim? Ela falou, mas Luísa, esse apartamento é muito velho. E eu falei, não, ele tem história. É, isso aí. Ele Isso faz parte, né? Agora, o valor estético é imensurável, né? É surreal. Não, e ainda, porque a casa é cheia de formas, Não, assim, é incrível, né? é. Então você passa, e eu gosto muito de formas, dá pra perceber pela resina. Sim. Mas era uma coisa que eu queria justamente ao contrário aqui. Eu queria que fossem curvas. Entendi. E a ideia foi, tipo, de um outro apartamento que eu falei assim, eu quero morar num lugar que seja de curvas. Aí na época minha mãe falou assim, filha, onde é que você vai achar curvas? Ela falou, e outra, que é nada prático. Aí a gente veio pra cá e eu falei assim, eu achei. Ah, que legal, que bacana. E assim, conta um pouco a tua formação, como começou. É legal todo mundo saber da história da tua família, dentro desse contexto todo. Ponto. Eu sou de Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul, Legal. Tipo, bem pro sul. E lá é conhecido como o polo do sapato, o polo do couro. Então, eu nasci dentro dessa história de fábrica, né? Uhum. Então, pra mim, meu pai sempre fez isso, a minha mãe também. Então, pra mim, era uma coisa que tava muito dentro. E todos esses polos, assim, grandes de marca, eles têm as suas fábricas lá. Uhum. Então, minha tia trabalhou muitos anos na Arezzo. Então, pra mim, era uma legal. coisa, tipo, que ela ia viajar. E aí ela fazia pesquisa e tudo, e ela trazia, tipo, essas informações. Entendi. Aí conforme eu fui crescendo, ela me convidava pra ir junto com a minha mãe, então a gente ia passear. Tá. Só que a gente fazia pesquisa. E ela Entendi. brincava quando... Eu sempre gostei de coisas coloridas, pequena. E aí, só que foi uma coisa que ela meio que fazia testes comigo. Ela falava, vai pesquisar coisas diferentes aqui dentro. Era na época que tinha Top Shop gigantesca em Londres. Em Londres, sei. Era tipo assim, pesquisa coisas que você acha bacana. Então eu ia, tipo assim, indo procurar. Foi uma coisa que foi indo aos poucos. Que legal. Eu não tinha certeza, assim, exatamente o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria trabalhar com moda. Tá. E no início era do tipo assim, não trabalharei com a marca, não farei nada Não disso. vou trabalhar com a família, Exato, nada disso. Não exato. quero nada disso pra mim e tudo mais. Era aquele discurso, tipo, não, farei coisas totalmente diferentes. Aí tá. Aí eu lembro que eu tentei de tudo. Eu tentei curso de design pra tentar fazer produto, não rolou. Foi, tipo, nenhuma roupa cabia em mim que eu fazia. Entendi. E aí eu tentei desenho, eu tentei várias coisas, só que eu sempre gostei de música. Tá. Então pra mim era, tipo, a minha parte criativa era essa, era cantar. E aí, tipo, as coisas pra mim... Mas você cantava? Eu canto até hoje. Para! É. Mas o quê? Em algum lugar? Numa banda? E aí eu tinha aula. Ah, E você é aí- tipo cantora solo. Tipo cantora solo, mas é de Uau! música de musical.
Uau! E aí foi uma coisa meio Disney, que é tipo inspiração até hoje. Entendi. Lá no escritório, aquela fantasia toda, né? E eu acho que é por isso, assim, essa coisa, assim, de explosão de cor. Entendi. E sempre foi uma coisa de gostar de cantar as músicas do musical e tocar a música do musical e aí entrar nesse mundo meio lúdico. Tá. E eu sempre, sei lá, eu sempre gostei desse caminho e foi acontecendo naturalmente, eu acho. Sim, com certeza, deve ter sido. Foi. E aí na época da faculdade eu falei assim, eu não quero fazer nada no Brasil porque eu quero estudar em tal faculdade. Aí eu falei que eu queria ir pra Central St. Martins e que eu só ia aplicar pra lá. Central St. Martins é uma faculdade em Londres, que na verdade pertence a um grupo chamado UAL. E aí dentro dessa faculdade é como se fosse um hub de artes, assim. Cada um dessas escolas, ela é focada em alguma coisa. Então, uma é na parte mais de artes cênicas, outra na parte mais de design gráfico, a St. Martins mais em moda, e tem uma que é tipo London College of Fashion, que é mais ainda específica em coisas específicazinhas dentro da moda. Mas é meio que uma loucura, assim, de arte, gente diferente pra todos os lados. E você lá em Novo Hamburgo aplicou Pra lá. Pra passar o quê? Quanto tempo em Londres? Como é que seria isso? Eu fui fazer um primeiro curso, que aí era um curso tipo livre. Um curso livre, que eram 7 dias. E aí legal. Minha mãe me levou pra Londres, eu lembro que toda noite eu voltava pro hotel, ficava tipo assim, esturricada na banheira. Que eu não exaustão. De exaustão. E eu falei, vão ser anos... Curso do quê? Era curso de fashion imagery na época. Tá. Aí você tinha que, tipo, ir e fazer uma campanha. E você tinha que ir por Londres com pessoas que você não conhecia do mesmo grupo. Entendi. E, tipo assim, tirar fotos, achar roupa, fazer tudo. E aí eu falei, eu gostei disso. Tá. Falei, eu acho que eu vou testar isso aí. Tá. E aí, na época, eu lembro que eu fui passar pra faculdade, só que você passa no Foundation primeiro. Tá. Que Foundation é um ano que você experimenta todas as partes da faculdade. Aí, quando eu fiz o Application, e o Application tem aqui em São Paulo, né? Eles têm, tipo, uma pessoa que passa faz. por, tipo, vários lugares do Brasil, e aí você se inscreve, e se você passar, né? Na época, eu não sabia o que eu queria estudar. Eu só sabia que eu gostava de coisas artísticas, mas eu não sabia o quê. E lá era um lugar, assim, em Londres ainda, né? O berço falei, da criatividade. É isso. É aí que eu tenho que estar, né? Juntando uma coisa com a outra. Eu falei, vou me encontrar, mas eu não sabia onde que eu tava indo. Tá. Eu lembro que as primeiras perguntas eram, o que você quer ser no futuro? Primeiro dia de aula, e eu fiquei... Não faço ideia. Eu quero trabalhar com isso aqui. E aí todo mundo tinha, tipo, eu quero ser diretor disso, eu quero fazer não sei o quê. Aí pessoas, eu quero ser igual o Karl Lagerfeld. Eu ficava, ok. Eu falei, eu não quero. E aí você aplicou e entrou? Entrei. E aí você foi? Fui. Você tinha o quê? 18 anos? Eu tinha 17. Tá. Saiu do colegial e foi? Fui, não deixei meus pais me levarem. Fui morar, tipo, em Shoreditch, porque eu li na internet que era um bairro interessante e diferente, sendo que, tipo assim, era totalmente alternativo. A pessoa da bolha de Novo Hamburgo, que não atravessava nem a rua sozinha, tipo, foi para lá. Foi pro alternativo dos alternativos. Foi. E aí eu lembro que, tipo, eu cheguei lá, eu não sabia absolutamente... Eu falava inglês normal, só que eu não conhecia ninguém. Tipo, eu fui literalmente sem conhecer ninguém. E são 4 anos de faculdade? São 4 anos. Você pode fazer um sandwich que fica 5, mas eu fiz 4. Tá. E aí, eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei, eu vi aquela zona, e o cara falou assim, você gosta de bar, né? E eu fiquei, eu tenho 17. Tipo assim... Eu fiquei tipo, calma, vamos com calma. E eu lembro dessa primeira noite, tipo, como se foi um grande marco pra mim, porque eu não tinha nada, eu não tinha nem panela, não tinha travesseiro, eu não tinha absolutamente nada, nem carregador eu tinha. Exato. E aí eu dormi chorando. E sua mãe foi guerreira. Minha mãe foi. De te mandar assim, né, com 17 anos. Ela implorou pra me levar. E aí, na época, eu lembro que ela e meu pai conversaram e ele falou assim, se ela quer ir, deixa. Ele falou assim, ela precisa sentir. E querendo ou não, acho que funciona assim. Ser expatriado, na verdade. Foi. Né? Foi exatamente isso. Aí eu fui. Mas foi muito bom, assim. Não sei você ficou os 4 anos lá? Fiquei. Eu fiz estágio em Nova York uma época. Entendi. Que aí eu fui estagiar lá, fiquei um tempo e fiquei 6 meses. E aí depois eu voltei pra Londres e terminei a faculdade. Então quer dizer que você tá fora de casa desde os 17 anos? Desde 17, tô com 26, Tipo, muito cedo você saiu. Muito cedo. E Quando já eu tiver foi... uma filha, ela não vai tão cedo. Não vai tão cedo. Ai. É que elas, sabe o que é, Luz? Elas nascem piores que a gente. Dizem, né? Você não tá entendendo. Então, assim, isso não, eu acho que não, eu não vai... Eu não tenho essa opção. Eu imagino que não. E aí você ficou lá, e você fez estágio em Nova York e tal, e aí resolveu voltar.
Não, na época eu fiquei... Essa história é meio bizarra, mas eu fiquei noiva de um sheik paquistanês. E aí... Ai, gente, faz o parênteses aí, que nós temos a história do sheik paquistanês. Não, que é maravilhosa. Tava em Londres fazendo faculdade. Óbvio que conheceu um paquistanês. Lógico. Lá, né, cultura de todos os lados. Exatamente, você tava lá no fervo total. Tava. E aí? E aí, tipo, foi uma época que tava tudo certo, eu ia voltar pra Nova York pra trabalhar, pra mim tava tudo ok, eu não ia vir pra cá. E aí ficou nessa de vai, não vai, eu tava um dia numa festa aleatória e eu conheci ele. E aí ele começou a me chamar pra sair, a gente ficou amigos, e desse amigos foi ficando cada vez mais sério. Eu falei assim, vai ser um fling de final de faculdade. Eu falei assim, mas eu realmente gostei dele. Aí um dia eu chamei ele pra conversar, tipo, o que a gente tá fazendo assim no sofá? Eu falei, tipo, vamos de papo? Vamos. Aí a gente começou a falar, olha, eu realmente gosto de você, mas eu gostaria de dar seguimento, não sei como. Ele, bom, então vamos de primeiro papo sério que a gente vai ter. Deixa eu só te falar. Ele falou, no meu país ninguém namora, a gente, tipo, casa diretamente, porque lá é arranged marriage. Então, se você quiser isso, a gente vai ter um love marriage, que aí você pode escolher com quem você casa. Ele poderia ter um love marriage, então. Isso, com o consentimento dos pais. pais. Tá. Tipo, dos meus pais e dos pais dele. Tudo mudou. Tipo, eu não podia mais dar abraço nos amigos dele, eu tinha que... Já começou toda uma história diferente, mas eu tava muito apaixonada. E aí eu falei que eu ia vir pro Brasil. Aí formei, vim pra cá. Só que, na época, falaram assim, Luísa, você não pode ficar em casa fazendo nada, esperando casar. Sim. Você precisa fazer alguma coisa. E eu comecei a trabalhar na fábrica da minha mãe. Tá. Então, pra esperar o casamento com o sheik... Eu ia ficar 1 ano em casa. Você ia ficar 1 ano lá em Novo Hamburgo. Isso. Tá? Só pra... E você tinha que fazer alguma coisa, porque você não ia ficar 1 ano parado. De manhã eu tinha aula de islamismo e urdu, que era a língua deles, com a minha sogra de manhã pelo FaceTime. E aí, depois eu ia pro escritório trabalhar. E eu comecei, tipo... Maravilhoso. Comecei com aquela coisa de, estamos criando uma marca. A gente sempre fez... enfim, private label para outras marcas. Sim, vocês têm vocês tinham fábrica e faziam, né, produziam para outras marcas. E aí, só que eu não era apaixonada por nada que a gente produzia. E aí eu comecei a dar alguns pitacos lá dentro. E aí você se formou em fotografia? Formei, então pra mim, por isso que essa parte magética é tão importante. Entendi. E na época eu falei assim, porque eu quero que tudo seja meio, não parecido, mas que todos tenham a mesma identidade. Tá. Aí eu lembro que, imagina, minha tia com 18 anos de escola de Arezzo virou pra mim e falou assim, Luiz, isso no Brasil não existe. E eu falei, lógico que existe. Aí ela falou, não tem como a gente criar. Ela falou assim, vai chegar uma hora que não vai ter mais pra onde ir. Sim. Falei, vai. Aí a gente começou com essa história, lançou a primeira, lançou a segunda. E nesse ano que você tava esperando casar? Nesse ano que eu tava esperando casar. Na época aí minha mãe falou assim, não, porque daí você monta lá, e aí você começa a trabalhar de lá. Entendi. E ele falava assim, não tem problema, a gente cria um andar aqui da empresa, e aí a gente põe... Aí ele falava que não tinha problema? Não tinha problema nenhum, porque você não pode ter... um chefe que não seja seu marido ou sua família. Tá. Então você pode trabalhar, não tem problema nenhum, mas tem que ser alguém da família. Tá. Então, supostamente eu podia criar a empresa lá dentro. Entendi. E aí ficou nessa, eu lembro que eu fui pro Paquistão, noivei de verdade. Calma, você foi pro Paquistão? Fui com a minha mãe e com a minha tia, que minha mãe ficou 24 horas e minha tia ficou tipo 15 dias comigo lá. Mas aí você foi pra ficar noiva? Fui pra ficar noiva. Porque a família tinha que se conhecer. Entendi. Porque é meio que tipo assim, a mãe tem que dar o approval, e aí a mãe de cá também tem que dar, e aí ok, podemos casar. Tá. E aí você foi? Aí fui. E todo mundo deu ok? Yeah. Na verdade, minha mãe virou pra mim e falou assim, filha, a primeira vez que a mãe vai te falar um negócio, eu acho que não, mas a vida é sua. Eu falei, você tá... Eu tinha 20, Nossa. eu acho, 21. E aí eu virei pra minha mãe e falei assim, você vai destruir a minha vida. Não faz sentido nenhum isso. Não. E ela falou, eu acho que não vai dar certo. Aí ela falou assim, mas se você quiser não tem problema nenhum. Eu falei, ok. Aí a irmã dele falou assim, marriage or no marriage? E aí minha mãe falou, ok. Princess, tchau. Aí deu, tipo, 24 horas, minha mãe foi embora viajar com as amigas dela. E aí depois eu fiquei lá com a minha tia. Aí fui conhecer a cultura. É muito interessante. Eu imagino. Riquíssima, né? É surreal, porque era uma parte da Índia, né? É impressionante. Então, assim, é surreal. E aí, tipo, por causa da família dele, dava pra ir em lugares que geralmente não dá pra ir. Sim, claro, então, você não ia fazer. Você deve ter feito um circuito completamente alternativo. Foi surreal. Imagino. Tinha um room, assim, que era de uma história antiga deles, que era inteiro de pedras. Então, tipo assim, era como se fosse uma sala desse tamanho, maior ainda, que era inteira de pedra. Porque era de um sonho que o cara tinha tido. E em cima era, tipo, espelhos, assim, era bizarro.
Mas, enfim. Aí voltei, vim pra cá, eu continuei trabalhando, só que começou a rolar problemas, porque começou a dar certo. Aí eu vinha pra São Paulo, e ele ficava, você não pode ir pra São Paulo. E eu falava, mas eu tenho que ir pra São Paulo, porque é meu trabalho. Eu falei, eu vou levar as coisas pra aí, eu preciso estar com as coisas meio organizadas. E são diferenças culturais muito complexas. Não dá pra... E aí, e você não podia viajar, é isso? não podia sem o consentimento, né? Então entendi. tem várias coisas assim. Mas eu não acho que as coisas estão erradas. Tipo, eu acho que só Sim, cada um tem só sua o jeito cultura. de ser. Só que eu falava, olha, quando eu tô aí, eu respeito 100%. Quando eu tô aqui, a gente pode fazer uma coisa um pouco mais E tranquila. você ia morar no Paquistão? Ia morar no Paquistão. Entendi. Eu acabei que, enfim, foi indo. Aí ele veio, passou o ano novo aqui, e ele falou, olha, Luísa, essa é a sua vida aqui. Não é a vida que você vai ter lá, mas é a última vez que você vai ter o estilo de vida assim. Falei, Aí já te deu um... Aí já me deu um ciricutico, e aí eu fiquei meio que, não. Mas eu tentei. Eu fiquei, olha, me aceita desse jeito que eu sou aqui. Lá eu prometo que eu, tipo, serei totalmente diferente, porque é a sua cultura, aqui é a minha. E foi. No outro dia, a gente ia pra Dubai, porque eu ia casar em Dubai. Aí ia ter Dubai e Londres, a gente ia escolher todos os vestidos. Antes de embarcar, eu falei, não vou, porque eu não vou casar mais. A mãe dele surtou, aí tudo rolou assim de, nossa, por quê? Porque na época, eu lembro que falava assim, Luísa, faz um casamento pequeno porque você vai divorciar. Mas se você divorcia, as irmãs mais novas não têm direito de escolher o marido que elas querem. Então, e eu fiquei me sentindo meio que responsável nessa decisão, e aí não podia, e eu falei, não, eu vou tipo, ter um step back, assim. E aí, acabou. E aí, acabou. E aí a Rizzi só crescendo. A Rizzi tava crescendo. E aí fazendo as coisas, colocando suas ideias em prática e aí eu vim pra cá. Aí eu me mudei pra cá. Você teve esse espaço, tipo, todo seu dentro da fábrica, enfim, essa tua parte tão criativa, porque é muito criativa, não é pouco criativa. Não é que você fez um desenvolvimento de produto de uma linha XYZ, quer dizer, você criou, você tem um DNA, a marca tem um DNA, e que é muito você. Funcionou, foi com fluidez, assim, ou a pessoa que é criativa, ela tem que... De primeira não foi, tipo, foram vários assim, Luísa, não vamos fazer assim, vamos fazer diferente, mas hoje a fábrica funciona muito nesse flow, assim. Por exemplo, a gente tem os modelistas, tem todas as pessoas que trabalham conosco e todos eles entraram nesse mindset. Tá. Então são coisas assim até divertidas. A gente tava fazendo uma coisa que vai pendurar na bolsa e aí eu falei, eu quero que seja um monstrinho, né? Um bichinho assim de Rizzi. E eles fazem essas coisas se tornarem realidade. Eles entraram nesse mundo. Entendi. E eu acho que deixou eles muito livres, assim, porque acabava que ficava aquela coisa meio copy-paste, do que era feito lá dentro. Então meio que abriu esse lado criativo pra todos. Você trouxe uma energia, né? Uma coisa que pulsa e todo mundo fica com mais vontade. E todo mundo fica meio encantado, assim. Aí quando eu chego no Sul, é muito legal de ver, porque eles mostram coisas diferentes. E eles criam. Aí, tipo, eles chegam, assim... Todo mundo criativo agora, lá em Novo Hamburgo. Tá todo mundo... Eles chegam muito empolgados, porque é uma coisa que... Eles têm essa liberdade, né? De fazer, de mostrar, de... isso é diferente, isso aqui. Aí eu falo, não. Falo, ficou muito legal, ficou o máximo. Eu falei, mas eu não gosto mais dessa abertura. Aí eles vão lá, tipo, e pensam diferente, fazem assim... É muito legal. E explica um pouco qual que é o manifesto da Rizzi. É você, né? Você é a mentora disso o tempo inteiro. Obviamente a gente vê, como eu falei aqui no começo do vídeo, no teu apartamento, no teu closet, no teu visual. Se vocês não seguem, sigam a Luísa no Instagram, porque ela é super criativa e o conteúdo é muito diferente, que tem tudo a ver com o universo da marca. Como é que é isso? Mas é muito da imagem, tipo, pode ver que dá pra meio que notar que eu meio que fiz fotografia, assim. Você tem essa preocupação com visual. Quase uma diretora de arte. Quase. Entendi. Acho que eu pensava nisso. Eu falava, não, eu vou ser uma diretora de arte, mas virou uma coisa muito maior, assim. Entendi. Porque a Rizzi, ela tem muito essa diretriz desse lúdico, dessa parte do tridimensional. Então ela tem esses pilares e a gente sempre segue em tudo que a gente vai fazer. Então ela tem que ter essa coisa de colorido. Vocês têm lá coisas que
que vocês vão seguindo. Sempre seguindo. Tipo, nada pode nascer que não tenha essa identidade do tridimensional, do colorido, que faça sentido. Porque a gente não escreve Rizzi nas peças. Entendi. Ela tem enfim, sim, aqui, mas a peça, ela tem que ser só visualmente. Você tem que identificar que é Rizzi. O objetivo de todo era esse. Tá. E quando eu ouço as pessoas falarem assim, porque eu vi que era da Rizzi. Ah, tipo, legal. Aí você fala, deu certo. Deu né? certo, as pessoas entenderam. Mas esse mundo todo, assim, ele foi nascendo aos poucos, porque eu acho que nada é de primeira, assim. Porque você tem sempre ideias, eu acho que a Rizzi nasceu com essa ideia de que ia ir pra esse caminho, mas ela foi se moldando cada vez mais. Primeiro nasce como um bebê, quase uma brincadeira, e depois vai se tornando essa coisa mais séria, assim. Então você vai tendo limitações, mas ao mesmo tempo você vai poder... Sim, limitações comerciais. De produção. Coisas pra fazer a coisa realmente acontecer. Porque afinal de contas é uma marca que precisa vender, precisa se sustentar como marca, né? Enfim, não é uma brincadeira nesse aspecto. Não é, mas a gente sempre, tipo, quando a gente tem... Das diversas reuniões que a gente tem, desde comercial a tudo, a gente sempre fala, tá, mas a Rizzi não faz isso. Tipo, não pode. É quase como se fosse uma personinha, assim. Entendi. E aí às vezes a gente se olha e fala, putz, essa a gente vai ter que deixar aí. Tipo, isso a gente tem Isso que... não vai ter que... Isso não vai poder mais ficar, por causa do tamanho que vai ficando. Mas é como se você vai aceitando, ele vai crescendo, tipo o bebê vai crescendo, você vai falando, não, tudo bem, né? Esse novo estágio não é mais tanto assim. Entendi. Mas é muito legal porque a gente pode sempre fazer coisas lúdicas. Tipo, ir na loja fazer coisas diferentes, fazer umas coisas meio doidas, assim. É o que eu mais gosto de fazer. Uhum. E era uma coisa que eu sempre achei que na moda eu ia sentir falta dessa coisa lúdica, desse mundo. Então, pra mim, me dá um alívio, assim, de poder. E hoje vocês têm venda online, né? A Vocês gente estão tem no shopping. No shopping, Tá. aqui. No CJ, No aqui CJ vocês Shops, têm. isso. Tá. E a gente tem no online. Tem os Legal. dois. E vende em várias multimarcas pelo Entendi, Brasil. Entendi. E, Luísa, me fala um pouco da tua imagem, porque eu acho que isso é um negócio super interessante. A coisa do teu visual sempre foi pensado? É óbvio que você está em Londres fazendo uma faculdade, um hub super criativo, é claro que você vai beber de várias coisas, né? E vai começando a entender várias coisas. Sempre foi assim ou não? Não. Eu acho que depende. Essa resposta, eu acho que ela tem dois lados. Eu sempre fui essa pessoa de espírito, tipo, desde criança. E aí eu tive uma fase que eu me vestia só de preto, 100% preto. Tá. Mas eu nunca deixei de, tipo, ter aquele armário que você viu lá dentro. Tá, que é um acervo, gente. Vocês vão ver nas imagens aí, não é um guarda-roupa, é um acervo, é outra coisa. É outra história. Ele sempre existiu. Tá. Então, assim, por mais que eu tava usando preto, ele tava sempre lá. Mas eu não fui nunca uma pessoa de aparecer, assim, digamos. Tipo, meu Instagram, antes de toda essa história, ele tinha 3 fotos. Então era uma coisa totalmente diferente. Eu postava só comida, porque é uma coisa que eu amo até hoje. Tipo assim, Você sempre cozinha? Eu cozinho meu mal, mas eu me aventuro. Mas eu Sim. gosto de ir comer. Tá. Tipo, eu gosto de procurar restaurantes novos Entendi. e dicas e coisa assim. É um assunto que você se interessa. Que eu amo. Você deve saber muito sobre o assunto que você gosta. Tá? Eu gosto muito. E aí foi uma coisa que eu postava isso, mas não era nada demais. E aí teve uma amiga minha que foi na minha casa, viu o acervo e falou assim, nossa, mas você tem um standard look. E eu fiquei desesperada, porque eu fiquei, gente, mas eu não... Eu? Falei, olha... Aí eu percebi que realmente eu tinha parado de usar. Acho preto básico. E eu tava, tipo, só naquele preto básico o tempo todo. E eu falei, gente, que weird. E eu comecei a testar de novo. E fazer coisas diferentes. E eu, tipo, fui me encontrando de novo. Criativo, né? Porque Mente criativa. Que era uma coisa que eu tava... Até nos próprios trabalhos da faculdade, eu só fazia foto preta e branca. Entendi. Tipo, era uma coisa assim, acho que foi uma fase que eu queria meio que me esconder, não sei. Sim, faz parte, né? Porque Faz parte. É um reflexo da gente em algum momento, né? Tudo meio que foi na mesma época, assim. Ela me fez essa pergunta e meu professor na faculdade falou, tá, mas PB, a explicação é qual? Eu fiquei, como assim? Ele falou assim, não é só um filtro que você joga na imagem, você tem que me explicar o porquê que essa foto é preta e branca. E eu lembro que eu comecei a entrar nisso de por quê, e aí começou a vir essa explosão colorida aí que a gente apareceu hoje. Tá. Mas e hoje é fato, né? É fato, é colorido, mas depende do meu humor. Tá. Então, assim, se eu tô num dia muito específico, que alguma coisa aconteceu, que eu estou triste, eu não vou vestir cores coloridas. Não? E é automático. Tipo, aí eu visto, eu falo assim, não, hoje foi mais... Ou vai pro branco, tipo, alguma coisa assim mais uma coisa neutra. pro neutro, né? É. Tá. Ele chega num lado mais neutro. Entendi. É engraçado isso. E pra você é divertido? Me vestir? É. Muito.
Eu vejo, gente, só pode ser divertido. É Todas muito aquelas tuas divertido. imagens que a gente vê na internet, você tem que se divertir pra chegar É divertido. naquele... Gente, vocês têm que acessar, porque é muito divertido. Outra coisa, sobre o teu conteúdo nas redes sociais. Fala. Que, na verdade, você tem um lado marca, obviamente, né? Tem. Porque, enfim, tudo acaba se completando. Mas você tem uma coisa bem autoral, que é sua. Como é que isso aqui surgiu do nada? Quer dizer, aqueles videozinhos que tem aquela coisa atrás acontecendo e você falando, enfim, que tem tudo a ver com o universo da marca e com o universo da Luísa. Você começou a fazer e funcionou, você teve uma metodologia para fazer. Como é que foi isso? Porque hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu, Paula Martins, sou muito seletiva nas coisas que eu consumo, porque eu tô meio... De tudo que você vê. Sabe, muito do mesmo, aquela velha história. E eu me divirto muito com o teu conteúdo, eu acho muito autoral. Eu sinto que é quase o conteúdo pensado de uma influenciadora. E eu sei que você não é uma influenciadora. Que você tem a história da marca por trás, mas que não é esse o objetivo. Não. Isso faz com que seja muito mais autoral, você acha? Sabe que eu tive que começar a pensar nele, uma das poucas vezes que eu penso assim no conteúdo como um todo, porque é uma coisa muito natural minha. Tipo, foi uma coisa que foi dita, Luísa, você precisa aparecer mais nas redes sociais. Vamos identificar você com marca e tudo mais. Foi isso, você precisa se achar aí no meio. Você precisava encontrar um caminho pra falar sobre a sua marca. E na época eu falei, gente, mas o que eu vou aparecer? E aí eu comecei a fazer coisas que eu gostava. E aí as pessoas foram achando bacana, e assim foi. E na época, até uma amiga minha estava me ajudando a fazer mentoria. E ela falava, Luísa, mas não importa o que você postar, você tem que postar todo dia. Tá. E eu ficava, eu vou postar o quê? Cadê o conteúdo? Não tem nada pra falar, né? E foi na pandemia que isso rolou. Então entendi. eu tava dentro da minha casa. E aí eu comecei a brincar com coisas. Tem foto minha, tipo, com livro na cabeça, com umas coisas assim. Tipo, era a minha rotina. Experimentou, começou a Era experimentar. isso. Foi uma rotina lúdica, porque eu não tinha rotina. Minha rotina era dentro da minha casa. Então, tipo, eu fui brincando com isso e depois foi se tornando mais natural. E aí foi indo pra uma estética que eu tava indo cada vez mais. E aí, só que essa estética hoje, ela meio que virou uma estética Luísa Rizi. Tipo, ela vira uma... Não, é impressionante. É uma você coisa conseguiu... É simbiótico. Você, Rizi, você. É um negócio que eu não consigo desassociar uma coisa da outra. E fica tão louco que eu fui perceber isso hoje. Tipo, que eu sabia que a gente ia fazer uma campanha falando de vermelho essa semana, falando de love e tudo. E no final de semana eu vesti rosa e eu usei, tipo, um negócio rosa. E eu postei outra coisa rosa e eu falei, nossa, tá fazendo sentido com o vídeo da Rizi. Olha isso. E é natural, tipo, é uma coisa que... É que meu cérebro, ele tá funcionando sempre em cima disso. Então, essa semana até, a Nath, que trabalha conosco, ela falou, Luísa, então veste vermelho todo dia essa semana. E foi mais que natural, hoje eu tinha esquecido. Entendi. E eu botei a roupa vermelha e falei, opa, já tá aí. Então é o bem-estar, né? Você tá fazendo com bem-estar, então faz e a coisa funciona, e tem tudo a ver, e você tá dentro daquele universo. E agora, tem sapato também? Tem. Como é que é? Tem. Conta essa história. Por que migrou? Eu queria, porque eu sou tipo uma centopeia, eu amo sapato. Tipo, muito, Então você assim. tem uma paixão. Eu tenho uma paixão por sapato. Então Tá. foi uma coisa que pra mim, bolsa, eu sempre gostei de bolsa, sempre foi uma coisa, mas ela é um acessório tipo, que eu levo comigo. Sapato era tipo meio que uma coleção, assim. Entendi. Então pra mim, eu queria fazer uma coisa que tivesse a minha cara e que fosse diferente. Porque eu curto procurar o sapato que ninguém viu, tipo, em foto e que é meio diferente lá no meio da department store, assim. E aí eu falei, não, eu quero criar esse sapato, que eu vou poder colocar dentro da department store e as pessoas vão falar, nossa, que diferente esse. Entendi. E que é um challenge, porque a mulher brasileira, ela tem uma coisa muito específica de sapato. Muito. E de bolsa também, eu acho. Também. Mas eu acho que teve uma mudança dentro, tipo, das pessoas quererem procurar bolsas diferentes. Tá. Tipo, rolou uma trend, assim, Entendi. tipo... Você achou que bolsa é mais fácil de quebrar esse paradigma, né? De ter a bolsa XYZ pra falar tal coisa ou pra mostrar tal coisa, enfim. Mas o sapato, Eu imagino. ele é uma coisa muito diferente, assim. Entendi. E aí, e a gente entende cada vez mais. Esse aqui, por exemplo, é o que as pessoas mais, tipo, se encantam. Tá. Mas eu gosto de trazer essa coisa diferente, mas não foi rápido. Demorou um tempo para as pessoas acharem encantador. E vende na loja também? Vende também. Ah, tá. E você acha que vai migrar pra várias outras coisas?
Aos pouquinhos. O universo Rizinho é amplo, né? Então ele pode ter tudo pode nascer. Eu já fico imaginando uma loja que é um mundo maravilhoso, sei lá, entrando na tua vida, na tua casa, a gente passando pelos ambientes e aí vendo as peças. Tem tudo a ver, porque isso é a experiência. Porque eu acho que a verdade é que tem uma coisa ligada à experiência. Tem uma necessidade de experimentar. Quer dizer, você colocar um sapato desse é uma experiência. Não é simplesmente colocar um sapato. E são as pessoas que experimentam que levam. Então, tipo, tem muito isso, assim, da pessoa colocar no pé e falar assim, nossa, é confortável, né? E aí falar, mas que diferente ficou no meu pé e se adapta. Porque, querendo ou não, você tem que gostar do diferente pra você se encantar com a resina. Se a gente falar historicamente, né, que nós estamos num país e num lugar que tem uma coisa de tá sempre ligado em coisas que tem que ter feito sucesso antes, em algum lugar. Alguém tem que validar isso. Pra ser bacana. Pra ser bacana, né? E, no entanto, é um lugar de uma criatividade imensa, porque você tem um Brasil inteiro gigantesco. Que... Você vê, a gente... Carnaval acabou de acontecer aí, eu vou falar, é um troço incrível. É incrível, Você assim. vê aquelas criações que eles fazem. É incrível. E tem tudo a ver com esse universo aí. Então, você acha que vocês podem migrar pra alguma coisa diferente? Pra coisas... O céu é o limite aí. Uma vez a gente fez vaso, fez castiçais, fez umas coisas diferentes e tipo... E é isso, às vezes você olha e você fala, isso encaixa aqui, isso dá pra fazer. E vai nascendo. E você é aquela pessoa que você tá todo dia no escritório? Como é que é a tua rotina? Quando eu não tô aqui, aí não. Sim, mas claro. Mas se eu tô aqui, eu tô todo dia no E escritório. aí você vai bastante pra fábrica? Uma vez no mês, assim, digamos que eu vou. E você gosta de voltar pra casa? Eu gosto. Como é que é voltar pra casa? Pra mim é automático. É? Esse ano que eu até... Bom, o ano acabou de começar, mas ano passado eu fui mais, tipo, fiquei mais aqui, fui daqui pra fábrica. Mas geralmente eu viajo bastante. Eu viajei bastante ano passado, mas comparado com o outro, não teve nem comparação. E então pra mim era uma coisa meio que uma ponte aérea. Eu tava aqui, tava lá, tava aqui, tava lá. Pra mim, os dois são casa. Eu não tenho isso de tipo assim, aqui é minha chego casa. lá, não tem mais nada a ver comigo, me sinto meio assim. Não, pra mim todos os lugares são casa. Se eu tô com as pessoas que eu gosto, família, isso, aquilo, pra mim tudo é casa. Tá. E viajar que você tava me falando, você acabou de fazer uma viagem incrível agora, ficou muitos dias fora, a gente acompanhou aí. E você ama viajar? Muito. Muito? Muito. Lugares diferentes ou mesmos lugares? Ai, mais diferentes, mas eu tenho que voltar sempre pros mesmos por causa da questão de moda, que aí sempre tem que ir fazer aquela coisa. Você sabe que a minha filha, ela fala uma coisa muito engraçada, né? As pessoas falam, nossa, a tia Paula, né, as amigas, ai, você viaja tanto, né, tia Paula? A minha filha fala, pros mesmos lugares. Ela viaja muito, mas é sempre pros mesmos lugares. Porque ela gosta... Falo, gente, é meio que, agora, lugares diferentes são interessantes pra gente. Você gosta de ir pros mesmos lugares? Eu adoro ir pros mesmos lugares. Nossa, eu tenho mania de coisa diferente. Eu mas adoro. até onde eu janto tem que ser diferente. Não, eu vou te falar, eu não, Luísa, é muito louco, porque eu gosto de saber que eu tô naquele lugar, que eu vou andar naquela rua, que eu vou ver aquele negócio, que eu vou naquele lugar fazer uma escova, que eu vou fazer minha unha naquele lugar, que eu adoro fazer isso. Eu gosto de estar nos lugares, então, eu gosto de estar nos lugares, e estar nos lugares assim, fazer a unha. Você já viu alguém assim? Que você é de casa. Sabe assim? É isso que eu gosto. Agora, é óbvio que lugares diferentes te traz uma coisa muito nova e pra essa coisa criativa é muito legal. Eu acho que né, você consegue beber muito você absorve, disso. Tipo, coisas diferentes assim que você geralmente não pensaria, eu acho. É meio que isso, assim. Mas eu curto ir, tipo, Londres é um lugar que eu gosto de voltar. Porque pra mim também é casa. Então faz você passou anos sentido. lá, né? Mas eu curto conhecer coisa nova. Porque eu passo, tipo, um mês inteiro antes pesquisando tudo que eu vou fazer. Ah, você curte mesmo. Então é tipo assim, onde que eu vou, o que eu vou conhecer, que restaurante que eu vou ir. Tipo, tudo começa pela gastronomia. Isso que eu ia te falar. O caminho começa pela gastronomia. Onde eu vou almoçar, onde eu vou jantar. E aí se eu sei o que eu vou fazer, aí o dia começa. Aí eu falo, então a gente vai conhecer isso aqui, vai pra isso, vai fazer aquele outro. E o que você tem de hobby? O que você faz? Você tem hobby, não? Hobby pra mim é gastronomia sempre. Comida. Aí garimpar várias roupas diferentes, sempre. Eu tô sempre, tipo, de olho em coisas diferentes. Tipo em boutique vintage, você gosta desses second hands? Isso tudo são coisas mas eu gosto você também... consome? Consumo. Tá. Muito. E muito mesmo. Entendi. Mas pra mim, eu gosto de procurar designer novo. Ah, legal. Tipo assim, gente que eu não conheço, eu vou procurando pelo Instagram, vou procurando, tipo, pela internet, vai achando. Você provavelmente vai ser aquela pessoa que vai nas semanas de moda que ninguém vai, né? Copenhague, sei lá, na Suécia. Copenhague tem uns negócios muito legais, então, né? isso que eu tô falando, mas isso é que é legal, né? Você já foi pra Copenhague? Nunca fui. Vale a pena ir. Nunca fui. Tipo, Copenhague é um lugar que
que é muito isso. É tipo, é a arte, é moda, é tudo num lugar só. É muito frio na época do frio. Muito frio. Tipo assim, num nível que dói Mas, tipo, tudo. eu fui pra uma semana de moda em Estocolmo, que foi um divisor de águas pra mim, assim. Uma coisa incrível. Você não conhece ninguém, conhece nenhuma marca, mas assim, você só vê coisa... É muito mais... É completamente diferente. É muito legal, né? Traz aquele outro lado todo, né? Então... Aquele lado do lúdico. Então você gosta de comer e você... Gosto de tipo, cantar, curso de gastronomia música. você faz? Já fiz vários. Entendi. Eu gosto pela experiência, mas assim, legal. não é... Eu gosto de fazer doce. Tá. Eu gosto muito de fazer doce. Ixi, um dia eu vou vir aqui pra comer um doce da Luísa. Nossa, eu curto mesmo fazer doce. Mas eu tento não fazer, porque como eu moro sozinha, é tipo... Eu vou comer ele inteiro. Entendi. Então eu procuro evitar. Mas eu gosto de cantar. Meu maior hobby é cantar. Gente, ela canta. Ela canta. Você sabe que meu marido tem um estúdio. Sério? De música incrível. Você precisa ir lá cantar, Luísa. Caramba. Tem estudião, assim, vou te mostrar. É maravilhoso, é profissa. Que demais. Porque meus filhos têm banda, meu marido tem banda. É todo mundo músico. A família é todo mundo todo artista. mundo vai pra esse É todo lado. mundo artista e música. Agora, você me falar que você canta é um negócio muito diferente. Eu nunca imaginei. Você tem que começar a falar isso nas redes sociais. As pessoas precisam ver esse lado artístico. Esse lado artístico. É uma coisa pra mim que me relaxa, assim. Eu, tipo, às vezes eu tô em casa, eu perco a hora porque eu fico colocando tipo, letra de música, eu fico sentada cantando sozinha aqui dentro. E o que você acha que é o futuro da marca? O que você quer? Você quer estar onde você tá hoje? Tá tudo bem. O que, da Rizzi? É. Pra mim, a Rizzi é pra ir pra fora. Ah, é? É. Porque a Rizzi, eu fiz com essa pegada de... Que ela é muito eu, mas ela traz essa coisa, enfim, de um Brasil diferente. Então você tem essa vontade. Tenho de ir pra fora. E já tá? Já, a gente tá fechando já coisas tem pra colocar lá e, tipo, enfim, tá indo aos pouquinhos. Mas a ideia, tipo, desse ano é essa. É o segundo passo. Depois tem outros, mas esse agora é de ir pra fora. Agora, vamos falar um pouco dessa unha, né? É a pessoa mais criativa de unhas. Inclusive, você fez uma parceria. Fiz. Com um estúdio de nail art. Com a Roberta, foi. Tá, que essa faz as unhas Ela faz de todas todo incríveis. mundo. Tipo... Mas ela é uma grande artista. E, tipo, ela, as meninas que trabalham com ela. Porque eu gosto de ir lá fazer. Às vezes não dá tempo. Tipo, essa aqui elas fizeram pra mim e me mandaram. Tá. Mas quando você vai lá, é toda uma experiência. Demora 5 horas, mas... E aí elas mandam pra você e você coloca? Coloco. E tira? Você coloca e tira. Hoje de manhã eu tava meio incomodada, eu tirei doideira. umas 3 e eu coloquei de volta. Gente, muito incrível. E como é que surgiu essa história? A história da unha, na verdade, vem da faculdade, que eu via uma galera usando. E eu achava muito diferente. E aí eu lembro que uma vez eu fui jantar num restaurante que tinha uma menina que tinha uma unha literalmente até aqui. Ela era uma japonesa no restaurante japonês. E eu falei, como é que será que vive? Eu falei, eu quero fazer um teste. E aí eu fiz tipo 1 ou 2 vezes, achei legal. E quando eu voltei, eu lembro que eu tava num shooting específico, eu vi a menina com uma unha assim, tava escrito, sei lá, boss, alguma coisa. E aí eu falei, onde você faz? Ela, em tal lugar. A partir dali, você já começou. foi tudo. Tipo, porque eu fiz aquilo, mas foi muito pouco. E eu falava, gente, parece uma extensão minha, assim. E aí ficou a partir de então, já vai ter 3 anos que eu faço unha assim. E você troca de quanto em quanto tempo? Como funciona? 20 em 20 dias, coisas assim. E dá pra viver com essa unha? Super, essa tá curtinha. Né? Eu já vi a Luísa com unhas muito mais... E essa aqui tá com gel em cima e tal, mas às vezes tem umas que... Teve uma que eu coloquei espelho, literalmente espelhos em cima da minha unha. E aí essa durou só, tipo, 10 dias. Mas tinha outra que era cheio de bichinhos, de gummy bear, de não sei o quê. E aí... Essas são mais challenging, eu não vou negar. Porque aí pega em tudo, enrosca em tudo. Você não tem como... No escritório, às vezes eu chego com a roupa aberta e aí eu falo, alguém fecha a minha roupa? Porque você não consegue. Não consigo. Calça, tudo, blusa. É isso aí. Mas é o universo, né? Não dá pra fechar e nem abrir como chama? A janela do carro, porque senão quebra a unha. Faz parte de você. Você tem que entrar no espírito. Bom, a gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando, né, Luísa? Várias coisas, várias histórias. Você vai cantar lá no estúdio ainda. Canto. Tá combinado e nós vamos fazer um vídeo de MPM com a Luísa cantando. Quero te agradecer muito, obrigada. Olha, com essa unha maravilhosa, receber a gente nesse apartamento maravilhoso. Eu que agradeço. Foi uma delícia, imagina, uma delícia. E a gente tá finalizando aqui nosso vídeo. Se inscrevam no canal, façam lá
como é que é o sininho, né? Pra saber quando tem vídeo novo, todas essas coisas. E até um próximo OMPM. Tchau.